Oi, meu nome é Ana. E eu sou o Edu. Esse é o Antropologeek, um podcast sobre ciências sociais e cultura pop. Para esse episódio, a gente vai pensar sobre 4 obras diferentes. A Imaginação Sociológica, do Mills, que é um texto do início do século XX. O que é Lugar de Fala, que é um texto da Djamila Ribeiro, de 2017. E Saberes Localizados, da Donna Haraway, que é um texto de 1988. Com base nesses 3 textos que falam de localização e de como a gente pode construir conhecimento, e de como a gente pode pensar nossa vida historicamente, socialmente, etc., a gente quer relacionar isso com Persépolis, que é uma obra da Marjane Satrapi. Então a gente vai construir essas conexões ao longo desse episódio para mostrar como que a gente se localiza, como os autores pensam essa localização de si, dos conhecimentos, e como uma obra artística produziu isso, e a gente consegue ver essas coisas. Esse primeiro episódio é um projeto que foi selecionado pelo edital de financiamento de projetos culturais digitais do Procultura RS, FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, em parceria com a Universidade Fevale. Esse episódio contém spoilers. O primeiro texto se chama Imaginação Sociológica, do cientista social norte-americano Wright Mills. É um texto de 1959. Ele foi um sociólogo norte-americano e professor de sociologia na Universidade de Colômbia. Na verdade, a escolha desse podcast partiu muito da Ana, de uma visão dela que ela tinha sobre ensinar sociologia e sobre como discutir sociologia, e ela via muito esse texto do Imaginação Sociológica como esse gatilho, como esse começo para as pessoas conseguirem pensar a nossa vida em termos sociais e sociológicos. Esse texto, ele é bem conhecido, eu acho, para quem trabalha com educação e quem dá aula de sociologia. Ele é um texto de 59, ele já é bem antiguinho, mas eu acho ele muito potente, assim, para pensar coisas muito básicas, assim, quem começa a estudar sociologia ou ciências sociais em geral. Ele fala mais em nome das ciências sociais. E ele tá muito preocupado em como a gente, enquanto pessoas, indivíduos, às vezes não consegue entender a complexidade da vida que a gente está inserido, assim, no mundo. Então ele defende muito uma criatividade, como se o papel do cientista social fosse ter essa criatividade para a gente poder se movimentar entre as nossas biografias particulares, nossa individualidade, nossas coisas que acontecem pessoalmente, com um contexto mais amplo da sociedade. E parece muito simples, né? Mas eu acho bem inspirador, assim. Ao mesmo tempo, é uma coisa que lembra muito uma autonomia que a gente pode ter, porque a nossa sociedade hoje em dia é muito complexa, tem processos de dominação ou opressão muito fortes que a gente muitas vezes nem se dá conta, ou grandes complexos, por exemplo, o sistema neoliberal, coisas muito grandes que é difícil a gente conseguir entender, mas a gente fazer esse esforço de se imaginar como uma posição numa estrutura social, ou como uma biografia num contexto maior, ou como pequenos sujeitos dentro de uma outra coletividade, acho que isso nos dá poder e autonomia para entender a nossa própria situação, como a gente pode agir, sabe? Então, eu acho que o objetivo não é simplesmente entender a sociedade ou alguma coisa em específico, mas também nos entender como pessoas, sabe? Tanto que ele não tem uma visão de tipo, a sociedade ou a estrutura nos controla e a gente não tem nenhuma ação sobre isso. Eu acho que ele é bem inspirado em Weber, assim, até nesse ponto. Não se explora muito e eu não sei tanto do resto da bibliografia dele, assim. Mas eu acho justamente esse texto muito interessante para pensar isso. De não é simplesmente a gente entender sobre política ou sociedade ou contexto global, sei lá, economia, de uma forma desconectada da nossa vida, sabe? Então eu acho muito legal que esse tipo de movimento de pegar a partir da nossa vida, do que a gente vive e aos poucos ir entendendo
o contexto disso, ou por que a gente vive assim, ou que questões outras que estão afetando a nossa vida também, sabe? E eu acho que também tem um pouco a ver com a nossa ideia desse podcast, que é fazer essas conexões entre, vamos dizer assim, biografias, essas nossas histórias individuais, nossa vida individual, e esses contextos maiores, e ao mesmo tempo ver como obras individuais, por exemplo, um anime, um livro ou uma série de TV, também é como se fosse essa situação individual que a gente pode relacionar com contextos maiores. E quando a gente faz isso, a gente consegue entender melhor e tanto posicionar essa obra num contexto maior, quanto nos posicionar, quanto entender melhor o que essa obra de arte significa. Que eu acho que é um pouco o nosso objetivo aqui, é tentar criar essas conexões entre obras individuais e contextos mais amplos, entre agentes mais amplos, movimentos históricos mais amplos, que a gente possa tentar criar essas conexões. Pelo menos é um dos meus objetivos. Não sei o que tu acha também. E acho que além da gente conseguir, por exemplo, posicionar essas obras dentro disso que tu falou, desse contexto, e ver tanto, tipo, o que os escritores ou diretores, ou sobre que universo isso tá falando, às vezes acho que dentro da própria obra tu consegue fazer isso, sabe? A partir da relação dos personagens com o universo que eles vivem. E às vezes a gente se afeta muito por esses personagens que a gente tá acompanhando nessas diversas mídias, e a gente consegue ir fazendo um pouco dessas relações, ou também se identificando, ou pensando como que isso é pra gente, sabe? Dentro do nosso próprio universo. Nas aulas de literatura a gente aprendia muito a relacionar uma obra, eram vários caminhos, né? Mas tu podia analisar uma obra dentro das próprias relações que ela estabelecia, dentro de si mesma, então, tipo, um personagem com o outro, ou o começo da obra com o fim da obra, e ver como essa estrutura funcionava. Também podia ver a relação dessa obra com o espectador ou o leitor, e também podia ver essa obra em relação a outras obras. Então, um anime em relação a um anime predecessor que era do mesmo tema, e coisas assim. Eu acho que é um pouco esse movimento que a gente vai fazer, né? De ir meio que destrinchando essa obra. Sim, acho que sim. Acho que é bem esse movimento, e só que a gente vai tentar conectar com teorias, com conceitos, com análises da sociedade, ou com as ciências sociais em geral, assim, né? Tem uma coisa que eu acho muito legal no texto dele, e que eu acho que meio que ajuda a fazer esse tipo de movimento, que ele fala das perturbações pessoais. Eu não sei se tu lembra disso, mas como tem incômodos ou perturbações, coisas que a gente passa, que às vezes são ruins na nossa vida, e como que isso tem relação com as outras pessoas da nossa vida, do nosso entorno, mas que muitas vezes esse assunto que é privado, ele também tem implicações, ou ele também é, tipo, fruto de uma estrutura maior ou de outros problemas que saem um pouco, né? Bem esse movimento, assim, digamos, de pontos de partida diferentes, ou de pontos, não é bem isso, mas de perspectivas diferentes, assim, sabe? E daí eu acho muito interessante porque às vezes a gente consegue ver nos personagens ou nos filmes como que essas perturbações atingem alguém e como que essas pessoas vão procurando saídas dessas perturbações, e que às vezes pode parecer muito interna, mas que também tem um contexto ali, sabe? Não sei se deu pra entender muito bem. Eu entendi. Eu fiquei pensando se talvez seja no momento de uma perturbação negativa que a gente consiga perceber com mais facilidade a nossa posição na história, sabe? Não sei se isso faz sentido ou não. Ou se em eventos positivos também, um festival, um casamento, a gente se veja como parte de um coletivo. Eu fiquei pensando agora nisso. Não sei se faz sentido o que tu falou dessa coisa da perturbação, né? Como esses eventos negativos nos fazem perceber essa estrutura social. Eu não sei bem também. Ele fala muito de perturbações, mas eu fico pensando também que às vezes é nesses momentos de angústia, ou que a gente se vê meio, enfim, com problemas pra resolver, né? Tipo, teu gás acabou hoje, né? E tu vai ter que resolver isso de alguma forma.
é algo que vai fazer tu ter algum movimento, né? E tu vai estar carregando certa angústia. E às vezes tu não conseguir resolver essa questão, ou a forma como tu vai resolver ela, vai implicar não só uma decisão unicamente individual, sabe? Mas vai depender de outras esferas, seja familiar, seja do trabalho, seja da tua cidade, seja do estado, seja do país, seja do mundo, entende? Eu não sei bem, mas me parece que às vezes é, tipo, essa perturbação, tipo, esses problemas que tu vai enfrentando te geram questões de conseguir. Isso me lembrou um pouco teoria de narrativa, de roteiro, mais de roteiro meio clássica até, que geralmente começa, a estrutura mais clássica de roteiro é bem simples, começa uma situação que está boa ou que está funcionando, está estável, e daí acontece algum problema que geralmente pode ser de ordem individual, mas geralmente de uma ordem social, por exemplo, uma demissão, e isso faz com que o personagem se desestabilize e fique numa situação ruim, e a partir desse estado ruim, ele tem que reconstruir a narrativa dele, que é tipo a narrativa do herói. Então, me lembrou um pouco isso, porque geralmente esses eventos que fazem com que a estrutura da narrativa e a ordem do personagem, a ordem social se modifique, são esses eventos fora do controle do personagem, que são eventos sociais, sabe? Então muitas vezes é uma guerra, é uma demissão, é algum problema que foge do controle do personagem. E eu acho que é a mesma coisa que o Mills está dizendo, essa imaginação sociológica. A gente tem a capacidade de quando esses eventos que fogem do nosso controle acontecerem, a gente pelo menos ter a ciência, aconteceu porque existe uma crise econômica que está acontecendo, por exemplo, sabe? Que a demissão não foi gratuita, sabe? Aconteceu alguma coisa. Só dando um exemplo, né? Sim, sim. Ele até fala exatamente esse exemplo do desemprego, né? Porque também não é tipo uma coisa ou outra, né? É como isso tá conectado e a gente se entender, né? Tipo, entender a gente mesmo, né? Dentro dessas coisas maiores, desse contexto, assim. Então, ele até fala desse exemplo de uma pessoa estar desempregada, e isso é um problema pessoal, mas dentro de uma crise, dentro de um país que tem muitos dados de desemprego, isso não é uma questão só da pessoa, tipo, então ela não tem formação suficiente, ou ela não é boa o suficiente para o mercado. Não quer dizer necessariamente que seja isso, entende? Não é só um problema que a pessoa individualmente tem como resolver, tem coisas maiores aí, sabe? Mas ao mesmo tempo, se a gente for ver, se existisse uma situação social de desemprego, ou de uma crise econômica, de uma guerra acontecendo, a gente não veria uma narrativa, seja um anime, um romance, uma série de TV, um filme hollywoodiano ou qualquer coisa assim, a gente não veria, muito provavelmente a gente não veria esse contexto social, a gente veria esse contexto social através do olhar de um personagem. E daí, eu não sei se por questões simplesmente da nossa história de narrativas ocidentais, mas eu acho que simplesmente porque as pessoas gostam de ver histórias muito particulares, sabe? Não esses contextos sociais. Mas ao mesmo tempo é interessante que a gente consiga fazer esse caminho de volta, porque as histórias nascem de contextos sociais e de situações em que as pessoas estão trabalhando coletivamente. Só que elas se transformam em situações muito individuais, em biografias, como o Mills falaria. Só que a gente também pode fazer o caminho de volta de conectar isso com a nossa própria vida ou com um contexto mais amplo de sociedade. Eu acho que o nosso objetivo um pouco nesse Anthropologeek é fazer isso, né? É fazer esses caminhos de volta e reconectar as coisas. Eu estava lendo no UNC 84, eu ia te falar isso antes, mas esqueci, que aparecia um antropólogo cultural no meio da narrativa. E era bem rápido o personagem, mas ele definia que o papel dele era ver conexões que as pessoas não viam. Que geralmente a nossa vida é muito mais conectada, mas nós individualmente não conseguimos ver isso. E o papel dele como antropólogo cultural era ver essas conexões. No caso, o personagem ele usava isso para se transformar num ricaço da Bolsa de Valores, né? Mas, enfim... eu acho que é um pouco esse é o objetivo que a gente tem, né? De ver essas conexões que não são tão simples de ver, mas é que elas existem. Exatamente isso, porque mesmo que o foco seja talvez mais nessas angústias ou na subjetividade dos personagens lidando com isso,
a gente gosta muito de tentar fazer teorias e entender esse contexto, tipo, que nem a gente estava falando, tanto de como a obra foi feita e desses personagens vivendo dentro desse universo, assim. E eu acho que é por isso que a gente lembrou desse texto também, como... Enfim, de pensar nessa criatividade de movimentos, assim. E da importância que ele vai indicando, assim, de como que isso nos localiza dentro de um contexto também. Tanto histórico, quanto social, quanto... Enfim, várias categorias de análise que daria para colocar aí. Tanto como espectadores, mas também de localizar o personagem ou localizar a obra. E também porque a gente tá falando de obras da cultura pop, assim, e que vários filmes, animes, séries, tipo, muitas pessoas acessam, né? E discutem sobre isso enfim, isso tem influência na vida das pessoas, né? Se identificam, viram seus heróis e tudo mais. Que é o Lugar de Fala, da filósofa Djamila Ribeiro. Escreveu 2 livros que se chamam Quem Tem Medo do Feminismo Negro e Pequeno Manual Antirracista. Ela é colunista do jornal Folha de São Paulo. Esse livro, o que é Lugar de Fala, faz parte de uma coleção que é organizada, que se chama Feminismos Plurais. Hoje em dia nem tanto, né? Mas antigamente se falava muito de lugar de fala. E ela fez esse texto meio que explicando e trabalhando esse conceito. São muitos conceitos que são parecidos, mas não são exatamente iguais. Mas tem a ver com essa questão de localização, da tua posição numa estrutura, ou da tua relação com o coletivo. E essa questão de imaginação sociológica, de posição sociológica. Eu acho que o lugar de fala tem muito a ver com isso, né? Porque como tu, enquanto indivíduo, se imagina numa relação de opressões e privilégios. Pelo menos é um pouco a minha leitura do texto. Só que tem uma questão que eu acho que o jeito que a Djamila, e ela tá conversando com várias outras autoras, filósofas, pesquisadoras, acadêmicas negras de vários lugares. Inclusive essa coleção que foi lançada, Lugar de Fala, tem super a ver com o próprio conteúdo do livro, porque tem várias outras escritoras negras também. E eu acho que tem muito a ver com esse lugar, de marcar esse lugar, sabe? Mas uma coisa que tu falou, que eu acho que é um pouco diferente do Mills também, o Mills, ele tá muito preocupado, eu acho, com essa coisa da nossa vida íntima, individual, sabe? E acho que é um dos maiores equívocos também, ou discussões que se tinha na internet, e eu achei engraçado que tu falou antigamente, mas ela lançou isso em 2017. Isso faz 3 anos, né? Mas pra internet já é muito tempo. Aqui o tempo passa diferente, né? Mas parece que 3 anos atrás, quando falava de lugar de fala o tempo todo, parece que faz milhões de anos, né? Mas tem uma coisa um pouco diferente aí. E eu acho que ela introduz o texto e conversa com todas essas mulheres e pesquisadoras justamente para dar um corpo a essa discussão, que esse lugar de fala não é uma questão somente individual. Tipo, não é só a partir da minha biografia. Não é eu, porque tive uma experiência, posso falar por todas as pessoas, ou que todo mundo tem que ouvir cada experiência individual necessariamente. Tipo, isso é importante. Que é um dos maiores equívocos, eu acho, e das discussões que partem principalmente no universo chamado Twitter. Que, assim, não é simplesmente, tipo assim, tudo vira local de fala, né? Que as pessoas falam também e reclamam disso, porque também não é invalidar as experiências individuais, mas ela tá falando muito mais desses pontos de vista que não são simplesmente individuais. Ela já tá localizando dentro desse corpo um pouco maior de coletivo, que pode ser em relação a gênero, a raça, a classe, a geração, ou... Acho que esse é um ponto que difere. Ela tá pensando nesses coletivos, nessas experiências que são coletivas também, que foram silenciadas, ou que sofreram vários processos diferentes de opressão, né? E que estão querendo falar, né? Que querem falar, que não querem mais ser silenciados. Pois é que o que eu acho, a própria Djamila fala isso no texto, que a ideia de lugar de fala, ela tem uma certa definição sociológica que ela apresenta, a gente já fala também,
mas também teve uma apropriação e um uso pelos coletivos de mobilização, pelos ativistas em geral, que daí é uma noção mais próxima dessa ação política, tipo, não vamos ser silenciados. Ao mesmo tempo, para mim, pelo menos, o lugar de fala enquanto um conceito sociológico, ele tem mais a ver com essa posição, situação coletiva de um grupo de sujeitos e de identidades, né? Não sei se tu concorda. É que tem outra coisa que tu falou que eu achei interessante, que é diferenciar, que é uma coisa que o Mills, por exemplo, não fala. Ele fala muito da biografia, que nem tu comentou, mas ele não fala dessas posições mais coletivas, de sujeitos mais coletivos, que é o que a Djamila chama de lugar de fala. Então ela diferencia, por exemplo, uma experiência individual de uma experiência coletiva de localização social. E daí ela comenta que, por exemplo, uma pessoa negra que sofre pode estar numa posição de sofrer racismo pela história e pela estrutura social em que a gente tem. Ela pode dizer não existe racismo, mas ela está numa posição, numa estrutura social de sofrer racismo. Então, ela, pela minha leitura, pelo menos, ela diferencia um pouco essa fala muito individual, essa experiência ou teorização muito individual de uma experiência mais coletiva de uma identidade, de um lugar, né? E esse texto da Djamila tá querendo também pontuar que existem esses vários pontos de vista, né? E até a teoria que tu falou, eu acho que é a teoria do ponto de vista feminista. Feminist Standing Point of View, uma coisa assim, não é? Isso. Tipo, ficaria uma coisa meio teoria do ponto de vista feminista, que se relaciona com esse lugar de fala, mas que é essa proposta de se marcar, né? E que vai ter a ver com o texto que a gente vai falar depois, mas tipo... Porque ela tá falando muito sobre esses olhares também. E que além de ter... E essa proposta dessas outras acadêmicas negras também, de se autodefinir e não só responder a olhares que chegam sobre si. Porque ela tá falando muito, discutindo muito com essa ideia de subalternização, né? Que existem pessoas ou coletivos que são historicamente colocados num lugar de subalternidade. Que uma coisa que tinha a ver também com... que eu achei muito interessante, que para mim é o contexto de aquela parte, que se demarca muito esse lugar de uma identidade ou identitarismo, que é tipo... que parece que é limitante, que algumas pessoas criticam que é limitante se definir como homem gay, como mulher negra, como isso ou aquilo, que é uma questão limitante, mas ela diz... Mas foi o próprio colonialismo e os nossos sistemas de opressões que definem essas identidades, nos marcam dessa forma. Então, a gente é colocado nessa categoria, nesse lugar de fala, e a gente tem que demarcar ele também para conseguir superar ele. Sim, e daí eu acho muito legal que ela fala... enfim, quando ela tá falando da Audre Lorde e da Patricia Hill Collins, que ela fala, então, dessa importância de se autodefinir, né? Como se fosse uma autodemarcação, né? É, tipo, devolver um olhar a partir dessa localização que tu foi colocada, ou que tu tá. E aí tu pode ter vários pontos dentro dessas estruturas, assim, né? Que tu vai devolver esse olhar. É isso, mas ao mesmo tempo, pra mim, individualmente, vendo esse processo, me lembra muito uma coisa psicanalítica, sabe? De tu se contar, tu dizer a própria história, falar dos próprios problemas e traumas, e como isso é importante também coletivamente, sabe? De posições e situações que foram colocadas para baixo, subalternizadas, como a gente estava falando, possam se falar. E esse é um movimento que existe também na nossa individualidade, como problemas antigos que a gente tem, também precisam ser falados. Eu não gosto muito de fazer um paralelo tão simétrico, tão claro entre indivíduo e coletivo, mas me lembrou isso, sabe? E lembrou também que tu falou da Jessica Jones. Para mim, ela é o mesmo movimento, sabe? De um ponto de vista, através, claro, né, da Jessica Jones como indivíduo, de se posicionar e trabalhar esse trauma dela, né? Não, que o movimento é parecido, tá todo mundo... Acho que todos os textos que a gente trouxe estão pensando nessas questões de, tipo, como a gente olha, como a gente é olhado, ou como a gente
mobilizam o nosso olhar numa tentativa de se localizar, sabe? Mas eu acho muito diferente esse movimento do Mills de Djamila e todas as feministas e acadêmicas negras que ela conversa durante esse livro, assim, que eu acho, enfim, acho incrível. Porque até esse movimento que ela faz logo no início do texto, de ir trazendo muitas coisas que estão até no livro da Angela Davis, do Raça e Classe, que é incrível também, que ela vai apontando todas essas questões que vão dando um clique, assim, na nossa cabeça de como a gente tem que se posicionar, né, enfim, de uma categoria mulher, ela pode devolver um olhar ou falar a partir de um ponto que tem, né, semelhanças, mas mulher branca e mulher negra vão ter suas diferenças e pontos de partida diferentes, né, que vão ter experiências compartilhadas. E aí, o que eu acho muito interessante em toda essa discussão também, falar desse ponto de vista feminista ou desse lugar de fala, de se autodemarcar, de se localizar dentro do mundo e das experiências, é porque acaba incomodando e falando muito sobre como se pensa, muitas vezes, que existem experiências que são universais, né, que seria, tipo, igual para todo mundo. E daí, a Angela Davis, por exemplo, ela vai trazer muito essa categoria de mulher, né, que parece, assim, mulher parece que já é até específico, mas ainda em muitos movimentos, quando se fala da categoria mulher ou do feminismo, né, que é o que está sendo discutido, por se pensar que certas experiências são universais, e aí as pessoas que têm mais acesso para estar falando historicamente sobre isso, que no caso são as mulheres brancas, vão estar botando pautas dentro da categoria mulher que não necessariamente falam sobre as experiências das mulheres negras, que tem um coletivo de experiências compartilhadas historicamente, que tem semelhanças e também tem suas diferenças, mas que, tipo, quando isso não é marcado, quando se pensa alguma coisa como universal, tu acaba apagando essas experiências individuais ou historicamente compartilhadas por esses grupos que são excluídos, né? É isso de reconhecer, de pensar, de analisar, de aprofundar também, né? E de ver o que vai ser feito, porque simplesmente ignorar que existem essas diferenças de gênero, de raça, de classe, né, e fingir que tudo é a mesma coisa, universal, meio que não resolve, né? Isso é importante, né? Essas falas são importantes, essas falas que foram silenciadas, assim, né? E aí, pra mim, já relaciona um pouco com o próximo texto, assim. Que eu também acho que relaciona com o próximo texto, mas também relaciona com o nosso quadro, sei lá, o nosso objetivo que a gente tá pensando aqui, que é, tipo, poder entender que existem essas diferenças e trabalhar elas e teorizar sobre elas permite que depois a gente consiga ver uma obra, que eu chamo assim as obras, né? Mas um HQ, um anime, etc. E poder entender essas diferenças e teorizar a respeito disso, né? E talvez isso nos permita compreender melhor os personagens. Essa teoria do ponto de vista feminista, ou do local de fala, que traz um pouco essa questão de por que essas experiências coletivas, esses pontos de vista que foram silenciados, né, ou oprimidos, qual a importância de ser falado, né? Porque quando a gente fala de experiências que são tidas como universais ou neutras, geralmente é alguém que está falando sobre isso, só que acaba excluindo outras experiências, né, de vida. E eu acho que esse é justamente o ponto que o próximo texto que a gente pensou vai trazer. Saberes Localizados, da Donna Haraway, é um artigo que foi publicado em 1988 e foi traduzido para o português em 1995. A Donna Haraway é uma bióloga, filósofa, escritora e professora estadunidense. Ela parte desse contexto de que existem marcações e existem saberes que são construídos historicamente, mas ela tenta perguntar, tá, e daí, sabe? O que a gente pode fazer concretamente a partir desse conhecimento, de que os conhecimentos são construídos e que não caem do céu prontos? Eu acho que esse é o questionamento dela.
o que a gente pode conhecer de fato, o que a gente pode saber, o que a gente pode construir, a partir da ideia de que tudo é construído e nada é exatamente verdadeiro, objetivo num sentido meio divino, sabe? Que ela, na minha visão, ela parte de um questionamento que foi feito ao longo de várias décadas pelas feministas e talvez outros autores também, de que não existe um saber que é universal, que não existe o conhecimento descorporificado, que é uma pessoa, um conhecimento que não tem um sujeito, que não foi alguém que produziu. E eu acho que hoje em dia, na nossa cidade, isso já está ficando cada vez mais claro, né? Mas a gente ainda tem muita essa dificuldade de ver o que fazer a partir disso, né? Eu, pessoalmente, eu vejo o texto dela como um bom caminho, uma boa saída. Mesmo já tendo quase 30 anos o texto, né? Ou tendo 30 anos, que loucura. Que eu acho muito legal que ela é filósofa, bióloga, e ela trabalha muito com essas questões de laboratório também, da ciência. E eu acho muito legal que ela dá aula no Departamento de História da Consciência, na Universidade da Califórnia. Esses estudos também que falam sobre... que acho que tem a ver também, né, se a gente for entrando e aprofundando, que é não só falar sobre, digamos, esse direito dessas pessoas que foram silenciadas, né, ao longo da história e tudo, em vários contextos, mas também dos seres que, enfim, dos seres não pessoas, né, ou extra pessoas, ou seres não humanos, que também são excluídos, né, e não tem vez nessa discussão maior sobre ciência, sobre universalidades. E daí eu acho isso muito legal e acho que tem tudo a ver com esse texto também, né? O que eu acho legal na Haraway é que ela escreve de um jeito totalmente maluco, mas que é maravilhoso. E ela não tem vergonha ou medo de dizer que alguns dos movimentos que a gente vê socialmente tem muito a ver com uma tecnociência capitalista, sabe? Então ela, em certo momento, ela fala desse corpo desmarcado, descorporificado, que produz esse conhecimento, que é justamente o movimento do capitalismo de tentar criar uma teoria, um objetivismo, sabe? Um conhecimento universal, e que esse não é o nosso objetivo enquanto seres humanos normais, sabe? Enquanto coletivos de pessoas. E o que a gente parece estar vivendo hoje é esses vários outros, esses coletivos que têm lugares de fala específicos e ficam pensando, tá, mas como a gente pode construir conhecimentos e movimentos juntos, sendo que cada um tem seu próprio saber e conhecimento. Acho que é muito a partir desse contexto e desse panorama que ela funda as teorias dela. Ela não, né? Ela e as amigas dela, que ela está sempre falando... Eu estava conversando com a pesquisadora tal, e daí a gente discutiu isso. E ela põe isso no texto, e eu acho que é legal mostrar que geralmente a gente também está fazendo isso, e conversando. Ela fala também que boa parte do texto dela surgiu quando ela estava passeando com um cachorro, o que eu também achei muito interessante. E, tipo, uma coisa que eu acho muito legal também da perspectiva que ela propõe é sobre como tem tecnologia ou ferramentas ou a ciência, elas produzem diferenças e produzem gênero, produzem raça e tudo mais. E eu fiquei pensando também como... Tipo, será que a ficção científica também não faz isso, sabe? Será que a cultura pop também não faz isso? Como essas coisas que a gente acessa ou consome ou acha que utiliza, elas também têm ações sobre a gente também, sabe? E eu acho muito legal também que o jeito que ela escreve os textos, né? Sempre relaciona com várias imagens, várias figuras. Porque é diferente tu simplesmente fazer um relato pessoal do que tu acha e o que ela faz, que ela tem uma teoria muito complexa, muito até difícil de entender de um certo modo, mas ela não deixa de lado que ela conversou com as amigas, com outros pesquisadores e pesquisadoras, que estava passando com um cachorro que trabalhou em tal lugar, e que tudo isso aparece no texto e não tem problema. E que mesmo assim é um conhecimento, é uma teoria muito, muito importante que ela está criando, sabe? Eu acho que isso é legal, né? Porque é o que ela defende. A forma como ela escreve coloca corpo, né? Justamente a questão que ela está defendendo teoricamente. Tipo, ela fala muito contra uma descorporificação. É um texto povoado, né? E sabe que eu nunca tinha prestado atenção que ela até cita uma tese
que fala sobre o Frankenstein como uma metáfora sobre a tecnociência a partir da ficção científica. E eu fiquei super curiosa para ler. E ela não fala contra uma objetividade ou contra a ciência, justamente ao contrário. Defendendo, né, que na verdade todos os corpos vêm de um lugar, né, tem uma perspectiva. Então, às vezes, quando tem esses discursos de universalidade ou neutralidade, e que antes até tu falou que acha que hoje em dia tá muito mais fácil de ver que isso não é assim, ao mesmo tempo, politicamente, não parece que tem essa visão, né? Ainda tem muito discurso sobre uma neutralidade da escola ou de projetos nesse sentido, que falam em nome de uma neutralidade que, na verdade, ela tem um endereço. Ela tem um corpo. E essa neutralidade ou essa universalidade estão dizendo que não tem, né? Que não vem de nenhum lugar. Mas, na verdade, vem. E geralmente vem de homens brancos, né? Dentro da ciência europeus. Elas têm implicações. Mas, enfim, tem um corpo de onde vem isso, né? Essa neutralidade. E, inclusive, a tecnologia, né? E eu tava relendo esse texto e eu fiquei lembrando muito das discussões do Twitter essa semana. Sobre o algoritmo, eu não sei se tu chegou a ver, mas que o algoritmo, sempre que se coloca várias fotos de pessoas negras e uma foto de pessoa branca, é a foto de pessoa branca que o Twitter vai mostrar. Ele vai cortar, centralizar a foto na imagem de uma pessoa branca, né? E aí eu lembrei também das discussões sobre a câmera fotográfica e, tipo, o tipo de contraste, o balanço e tudo mais, que é feito a partir da variável que é um corpo branco, né? Então, mesmo que se pense que ferramentas ou tecnologias, elas são descorporificadas, são neutras, elas também não são, né? O algoritmo do Twitter, ele foi feito por uma pessoa ou por uma série de pessoas, ou a maneira como as pessoas usam as redes sociais, tava essa discussão, né? Se era a maneira como as pessoas usam as redes sociais que vai fazendo isso. Mas, ou seja, ela não é completamente neutra, né? E, tipo, como é importante a gente saber que não existe. Também tem um corpo ali que fez essas questões, que propôs essa tecnologia, ou que propôs essa ciência, ou que propôs essa política, né? Pra gente poder debater e saber de onde vem, qual é o contexto que está colocado. E aí ela fala que saber desses corpos e dessas origens é objetivar, né? Tipo, é ter um objetivo, é deixar as coisas claras, né? Muito mais do que tu não saber de onde vem alguma coisa e achar que ela deve servir pra tudo sem a gente nem saber de onde vem. Isso não é tão objetivo. Mas é que eu fiquei pensando em como essa discussão agora, tipo, é super pegada, por exemplo, por fundamentalistas, pra dizer, tipo, nós também existimos e queremos ser escutados. E as fake news e tudo mais, sabe? Para mim, o texto tem dois movimentos. Que ela parte desse panorama de que, sim, o conhecimento, o algoritmo do Twitter, ou o conhecimento, ou a ciência, ou o movimento da escola, eles não são neutros, eles não representam um conhecimento universal, eles não têm uma posição neutra. Tipo, eu acho que ela parte um pouco desse contexto, mas ela pensa, tá, mas e aí? Então a gente abandona a noção de conhecimento, a gente não pode mais conhecer coisas porque nada é objetivo, nada é realmente universal, então a gente não consegue mais construir nada. Então ela parte um pouco desse questionamento, na minha opinião, e pensa, tá, mas o que a gente pode de fato conhecer? Porque ela fala, na minha história eu trabalhei em um laboratório com micro-organismos, e eu gostava muito daquela época que eu sabia que as coisas existiam. E hoje em dia a gente fala muito que o conhecimento é construído, que as coisas não são realmente esse objetivismo neutralizante, universal, que tudo é construído, que não tem essas categorias universais. Mas e aí, sabe? E eu gosto muito desse ponto de vista porque eu gosto de ser uma pessoa prática. E esse questionamento para mim é importante para a gente poder construir coisas. Tipo, a partir desse questionamento de um saber universal, o que se pode fazer a respeito? Tipo, indo além de dizer, existem diferenças, as pessoas têm posições diferentes, têm histórias diferentes, e daí, sabe? E daí que existem diferenças, o que a gente pode fazer a partir desse conjunto de diferenças? É que falar sobre isso e sobre essa multiplicidade de vozes, por exemplo,
Porque às vezes a gente cai em alguns discursos bem enganadores dessas vozes, tipo uma voz universal que representa todas e que é neutra e que estaria incluindo todo mundo, quando na verdade não tá. O que ela faz é marcar que existem essas multiplicidades de vozes e que elas podem conversar, né? Tudo pode ser conversado, a gente pode construir a partir das nossas diferenças também, mas estando localizada dentro disso, né? Que isso é muito mais potente em levar em consideração nessa construção de conhecimento esses diferentes locais, né? Do que simplesmente ignorar que eles existem, assim, em nome de numa abrangência, de uma representação geral, assim. Pois então, é que o que eu achei interessante é que ela não para na questão de dizer existem diferenças, o saber é construído, é tudo social, é histórico, nada é realmente verdade, sabe? Porque esse movimento de questionar uma ciência branca, europeia, objetivista, que exclui todos os outros, exclui as mulheres negras, exclui os homens gays, exclui as mulheres em geral, exclui lá. Tipo, sim, exclui, mas esse saber é falso? Ela diz, não é necessariamente falso. E o saber das mulheres negras, dos homens gays, lá, é falso? Também não é falso. O que ela diz, na minha opinião, é que partindo de um contexto de uma tecnociência, que é esse capitalismo que quer reduzir as diferenças e quer reduzir as nossas vozes e conhecimentos, a gente tem que fazer um movimento oposto, de multiplicar essas vozes. E como que a gente faz isso? Como que a gente constrói um objetivismo, uma objetividade a partir desse contexto que existem muitas diferenças, né? Que é o que ela fala dos saberes localizados, que pela minha leitura, a gente tem esses muitos saberes corporificados e que isso constrói uma objetividade parcial, ela não é total. Porque não existe, nunca existiu e provavelmente nunca vai existir, nem nas máquinas, nem nos algoritmos, como a gente estava falando, esse movimento de não existir, sabe? De ser um Deus que consegue definir, sim, isso é totalmente real, e isso é totalmente verdadeiro, e isso não é, sabe? E pra mim, ela parte desse contexto, tipo, vamos juntando as pecinhas e vamos construindo esse conhecimento mais geral. Esse é o ponto diferente, porque não é simplesmente, na minha opinião, tu dizer, os conhecimentos são diversos, cada um vale a pena, todos são iguais. Tipo, porque isso é o quê? É o relativismo. E é diferente. Ela luta contra isso no texto. Ela fala, a gente não pode cair numa posição relativista, existem muitas vozes, todos os conhecimentos são iguais, tudo é construído, porque isso dá margem justamente pra gente cair nessa coisa de fake news, de um movimento anti-vacina, ou terraplanista, ou coisas assim. E não é isso que ela está defendendo. Ela está defendendo o quê? Pessoas que existem, que são corporificadas, que têm pontos de vista diferentes, constroem saberes. Mas é isso, constroem saberes, sabe? Tipo, não é uma coisa que deu uma ideia na minha cabeça, eu vou falar, e isso não é questionável. Não, ainda existe um objetivo de construir uma ciência, de construir conhecimento, de construir objetividade. Essa objetividade, ela não é universal, sabe? Eu acho que o nosso objetivo não é retomar uma ciência do século XVIII que um grupo de intelectuais brancos em Oxford, em Cambridge, ou não sei onde, vão decidir, isso é real, isso não é, isso é ciência, isso não é, sabe? E a gente também não pode ficar numa posição relativista de ficar caindo nesses discursos de internet, de fake news, de terraplanismo, de essa bobajada que parece se vestir dessa posição de democratização do conhecimento quando faz o contrário, sabe? Está destruindo a democratização do conhecimento. Porque a objetividade que a gente está procurando, pelo menos o que eu quero construir, não é isso de cada voz e cada ideia vale a pena. É difícil construir conhecimento, sabe? Não é uma coisa que a gente vai... eu tenho uma ideia de que a Terra é plana. De repente tu começa a defender isso e é um conhecimento tão válido, objetivo quanto o outro. Não é, sabe? Não é. Tu precisa mesmo assim, mesmo que os corpos e conhecimentos e saberes e lugares de fala sejam diferentes, tu ainda assim precisa comprovar teus pontos, tu ainda assim precisa pesquisar, tu ainda assim precisa comprovar tuas teorias em relação a outras teorias e outras realidades. Esse é o meu ponto de vista, pelo menos.
Persépolis, da Marjane Satrapi, foi originalmente publicado em 4 volumes, a partir de 2000, mas na edição brasileira, todos os volumes estão numa edição só, que saiu pela Companhia das Letras. É um livro, uma graphic novel autobiográfica, que passa pela Revolução Iraniana, pela Guerra do Irã e Iraque, e ela foi a primeira iraniana a escrever histórias em quadrinhos. E além da graphic novel, tem a animação, que concorreu ao Oscar em 2008. Perguntam muito para ela sobre o porquê que ela escolheu contar essas histórias a partir dos quadrinhos. E ela defende muito, assim, essa forma como uma linguagem. Ela defende muito o desenho como uma primeira forma de comunicar, muito antes da escrita, inclusive. E que a partir das imagens se conta muita coisa. E às vezes, mesmo quando tu não escreve, tu desenha isso e é como se fosse uma linguagem que comunica com todas as pessoas, que tem uma abrangência muito grande. Quando tu vê uma cara triste, tu fica triste com aquele personagem, sabe? E inclusive o uso do preto e branco, numa entrevista que ela deu para Emma Watson, ela também pensa sobre isso, de como que o preto e branco ele é muito direto, ele interfere nesse fluxo da linguagem e da história que ela está contando, no ritmo de leitura da pessoa, que é extremamente minimalista, acaba dando muita ênfase para o que está sendo contado. Ela acredita nisso. Além de de ter uma localização da personagem dentro de um contexto e isso ser muito claro e muito pautado dentro dos quadrinhos, também tem essa questão de a autora tem esse contexto e faz essas relações de se localizar, e isso vai refletir na obra dela. E esses quadrinhos falam muito sobre a vida dela. A gente lembra muito dessa obra porque todas as informações e quadros e histórias que ela conta, que são da biografia dela, da vida dela pessoal, elas são completamente relacionadas com a história do Irã. Inclusive, numa das entrevistas que eu vi ela falando, que eu assisti e li, ela fala que, claro, é uma autobiografia dela, mas ela nem considera que isso é uma autobiografia, porque ela fala que quem escreve esse tipo de produção é para falar mal da família e ela não faz isso. Então tem ficção também junto, tem invenções, tem personagens, tem diálogos, tem coisas a mais. Mas o que motivou ela, um pouco do que motivou ela a fazer esse livro foi porque ela estava muito cansada de explicar quem ela era ou sobre o país dela a partir de conversas que ela tinha, porque faz muitos anos que ela mora na Europa, na França, e ela estava muito cansada de ter que repetir sempre a mesma coisa, e então esse livro, que é uma graphic novel, mas ela chama também de quadrinhos, é um pouco dessa explicação, dessa Marjane cansada de ter que explicar e de ter que responder a preconceito, a xenofobia e etc. Foi um grande marco esse quadrinho também, porque além de ser uma experiência individual, o que se tem sobre guerra Irã-Iraque às vezes é muito uma narrativa a partir dos Estados Unidos, a partir das mídias que chegam pra gente, que muitas vezes não é a perspectiva de uma menina iraniana, sabe? Ou de várias meninas iranianas, ou de várias mulheres. E essa questão de uma mulher iraniana vivendo sobre depois um regime, o islamismo e essa entrada no governo, fala de uma experiência individual dela, mas também fala de uma experiência muito mais coletiva, né? Então, a própria intenção da autora de escrever esse livro é fazer essas relações com a história da Pérsia, com a história do Irã, com o Teherã, ser um pouquinho mais didática. E eu acho que uma coisa que é interessante também, que sim, é a partir da visão dela, é claro que isso fica claro porque é como se fosse uma espécie de autobiografia, né? Transformada em HQ. Mas também ela não deixa de colocar as outras perspectivas, sabe? Do pai, do tio, da mãe, que cada um tinha uma visão sobre o processo
de revoltas e revoluções que o Irã estava passando. Então, ela coloca que o pai tinha uma visão muito mais de uma autonomia política, mas às vezes a gente aparecia uma opinião dele, por exemplo, ele era a favor, ele estava torcendo pelo Irã contra a guerra do Iraque, e na primeira guerra que eles tiveram. E isso aparece 7 anos depois, 100 páginas depois no livro, né, da HQ, e daí o pai muda de ideia, diz, não, na verdade aquilo lá foi simplesmente uma guerra para que Irã e Iraque perdessem os exércitos, transformassem em países mais fracos e pudessem ser melhor colonizados e explorados pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, etc. Então, tipo, ela também muda de perspectiva, ela também tinha uma visão sobre o punk. O punk é maravilhoso, é uma forma de contestação. E anos depois ela diz, não, o punk não é tudo isso não é uma contestação muito produtiva, pelo menos no contexto dela. E eu acho que é interessante que ela marca muito essas posições que vão mudando na história dela, nos personagens da família, sabe? E outra coisa que eu pensei, que tu falou do pai, né, e da família, é que daí eu acho que também passa por uma visão dela. E aí eu fiquei lembrando também, por exemplo, do Maus, que não vou abordar aqui, né, mas traz essa experiência de guerra e de conflito e de várias questões a partir, tipo assim, o pai contando pro filho, né? Então não é só uma, digamos, essas histórias contadas, que chegam contadas a partir desses outros olhares também e que ela tá contando pra gente, sabe? Enfim, fica muito claro, muito objetivo, assim, parece, as coisas que ela vai passando na vida individual dela e o que tá acontecendo no Irã, sabe? As datas das guerras, a primeira vez daí que ela... Tipo, sei lá, ela mostra... É muita coisa, né? Mas a primeira vez que ela teve que usar véu na escola, né? A primeira vez que ela foi... Enfim, enfrentou a polícia ou as batidas na festa, né? Que são elementos muito individuais, mas ela faz um pouco esse deslocamento de falar de um lugar mais amplo também. De que como começou de formas sutis nessa vida íntima dela. Eu acho que conecta muito com os textos, porque o Persepolis conta essa história da Marjane, né? Marjane? Tá. Da Marjane e da história dela antes e durante essa Revolução Iraniana, que ela vai para a Europa e volta, e também dessa perda dela, de que ela está tentando se encontrar no meio de um contexto completamente turbulento, de revoluções e guerras. Então ela está tentando descobrir quem ela é, qual é a capacidade dela no mundo, quem que ela é para os outros e quem ela é para ela mesma, para a família dela, sabe? Eu acho que toda essa narrativa, porque, enfim, a narrativa de vida dela. Mas, ao mesmo tempo, a primeira metáfora que aparece é a do véu. Eu acho isso muito interessante, porque foi uma decisão imposta pela sociedade depois que a revolução aconteceu, para tipo que as mulheres não, que o cabelo das mulheres excitaria os homens, então teria que ser tapado. A família dela era secular, era contra isso, apesar de eles serem muito religiosos, mas isso foi uma decisão que afeta ela e toda a escola dela e a vida dela e a família dela. Então, tipo, como esses contextos muito amplos vão marcando uma coisa que é tipo o teu rosto, sabe? Teu cabelo, né? Isso tem muito a ver com o saber localizado, com o lugar de fala. E deixa bem evidente também que ela não pode escolher pedacinhos da identidade dela. Tem um certo momento em que ela tá num café, ela tá em Viena, na Europa, e chega um guri que ela acha bonito, e ele pergunta, e tu quem é? Eu sou a Marjane. E que sotaque estranho, de onde tu é? Eu sou francesa. E daí depois o resto dos colegas dela da escola descobrem isso e zombam ela e começam a criticar ela, porque na época o Irã era muito mal visto, ainda é hoje, né, mas na época também. E ela diz, eu quis tentar esconder minha identidade. Ela tem um momento de autoafirmação que ela diz, sim, eu sou iraniana, vocês são um bando de babacas. Mas também eu acho que é um momento que revela um pouco que a gente não pode ficar escondendo quem a gente é, sabe? Sim, não tem escolha. E eu acho que esse é o ponto da Djamila também, e da Harold,
que a gente não se tem essa escolha de esconder quando tu faz parte de um grupo que tu tem uma vivência, ou pelo fato de ser mulher, ou pelo fato de ser negra ou indígena, né? Tu é colocado dentro dessas categorias e isso tá marcado no teu corpo. Não tem como esconder isso, não tem como disfarçar. Isso é uma realidade, assim, né? Então não tem como tu fingir que isso não acontece. O fato dela ser iraniana dentro da Europa, ela vai ter experiências enquanto mulher completamente diferentes, com várias semelhanças, mas com muitas diferenças também em relação à experiência de ser uma mulher de Viena, sabe? Mas eu acho que é uma coisa legal de salientar, né? Porque poderia ser tranquilamente, se a gente for ver, essa história contada muito de uma perspectiva super individual. Dela vendo a família, dela vendo os amigos, dela vendo o Irã. E não é, ela coloca coisas que ela não necessariamente concorda. Coisas que o pai disse que ela talvez não concordasse, coisas que colegas dela diziam. E que eu acho legal quando uma obra coloca outros discursos dentro dela, né? Que isso não é tão comum e tão fácil de fazer também. E pra mim é diferente também de simplesmente ficar numa narrativa de... Não sei se vitimizar, mas ver esses pontos só de opressão, sabe? Que eu acho que seria muito fácil dizer que, a dificuldade de ser uma mulher no Irã, a dificuldade de ser uma mulher iraniana na Europa. Sim, sim, sabe? Mas ao mesmo tempo, ela tem uma vida que é de bastante luxo, sabe? No Irã, na Europa não, mas no Irã sim. E ela conta, quando ela volta da Europa e volta por Irã, isso já com uns 18, 20 anos, ela conta que ela ia em muitas festas e, essas festas eram proibidas, porque nessas festas tinha álcool, as pessoas não estavam com a vestimenta adequada e homens e mulheres estavam muito próximos, coisas do tipo. E ela fala que às vezes a polícia, a guarda revolucionária, ia lá para prender todo mundo. Mas que não tinha muito problema, porque ou eles fugiam, ou se fossem presos eles pagavam uma multa. E essa multa era 20 mil turans, que é a moeda deles. Que eu não sei bem quanto é, mas vamos dizer que seja 500 reais, R$1.000. Porque a moeda estava bem desvalorizada. Não é muito, mas ao mesmo tempo é muito. E ela estava sempre indo em festas. Mas em algum momento um amigo dela morreu, né? Um amigo dela morreu, mas a narrativa que ela conta é que para ela não tinha problemas em festas porque ela podia pagar a multa, sabe? Então, ok, ela estava num ato de contestação que era ir nessas festas, que era usar batom, que era tudo isso, mas ao mesmo tempo ela estava num contexto de relativa tranquilidade para que caso ela tivesse problemas com a polícia, ela pudesse pagar pela liberdade dela. E isso aparece no texto que nem todos os iranianos podiam fazer isso. Que na questão da guerra, alguns, os homens mais ricos, eles tinham um jeito de dar uma escapadinha da guerra, mas os mais pobres não, sabe? Então isso vai aparecendo também que não é simplesmente a narrativa da mulher iraniana pobre na Europa que recebe xenofobia, sabe? Tem muito mais coisa no meio. Isso não é para dizer, ela tá certa, ela tá errada, né? Mas que é uma coisa mais complexa. Ela conta a história dela, ela conta pontos positivos e negativos, conta mortes que aconteceram e coisas assim, mas ela não se coloca num lugar de uma vítima ou de uma posição que deveria receber pena, sabe? E eu acho isso muito interessante, sabe? Porque às vezes tem essa ideia de que esses lugares de fala que são oprimidos, isso historicamente, né, estruturalmente na sociedade, eles podem ter raiva, a Marjane aparece várias vezes com raiva dos europeus, que eles têm uma vida muito tranquila, eles se preocupam só com o que eles vão comprar no supermercado. Tá cheio o supermercado e ela não tinha supermercado com nada no Irã. Mas não é uma posição que ela fica com pena, sabe? Eu acho isso bem interessante também. E essa coisa da localização também, eu lembrei em algum momento ela fala sobre isso também, de como dentro desse contexto das guerras que teve lá, ela saiu do Irã e passou um tempo, foi para Viena, né, primeiro, enfim, foi para Europa estudar, e ela volta pro Irã depois ela volta de novo para Europa, e ela vai se dando conta de
Enfim, como ela idealiza também, no momento que ela tá na Europa e tá passando por muita dificuldade e quer voltar pro Irã, né, reencontrar a família, quando ela volta, não é como ela imaginou. Tipo, ela não é a mesma e ela é meio estrangeira dentro da própria casa. Só que quando ela tá na Europa, ela passa por uma série de dificuldades, de xenofobia, de preconceito, enfim, né, vários horrores. E ela não é, tipo, ela é considerada uma estrangeira, né? Algo muito ruim dentro desse contexto europeu. E daí ela fala um pouco sobre essa dificuldade de estar se encontrando e se localizando. Mas ela, dentro do contexto europeu e ela dentro do contexto iraniano, tem pontos de partida, pontos de vistas e localizações diferentes, né? Tipo, o fato do gênero dela, digamos, marca certas posições e localizações dentro do Irã, que são diferentes dentro da Europa, mas que são super difíceis e complicados e traz uma série de questões para a vida dela, porque também estão relacionados a ela ser uma mulher. Tipo, além de ser uma mulher dentro da Europa, que é diferente de ser uma mulher dentro do Irã, ela é uma mulher iraniana dentro da Europa, né? E o contexto raça, a localização, a origem dela, de onde ela vem, o fato dela ser do Oriente Médio, traz outras questões, né? E pra mim fica muito claro essa questão, tanto da Djamila quanto da Haraway, enfim. Eu acho que a Saba Mahmood, naquele texto que a gente gosta, do islamismo dentro do Egito, faz isso também, né? Esse movimento de dizer que, olha, coisa mais complexa, sabe? E é muito mais complexa e ela apresenta uma visão dela, a partir das experiências dela, do conhecimento dela, né? Das perspectivas, das cosmologias, sei lá, se a gente for falar dessa forma, que é diferente de uma perspectiva nossa, sabe? Que eu acho que também pode ser uma tipo, ver essas experiências só como, uma mulher iraniana, coitadinha, também faz parte de discursos que se cria a partir de categorias nossas para analisar, e nossas, nem sei se nossas, né, mas tipo, do norte global, para analisar outras experiências que tem outro tipo de pensamento por trás, sabe? Outro tipo de... E eu acho muito interessante porque vendo vídeos no YouTube, em geral, falando sobre Persépolis, muita gente comenta sobre como, nossa, que diferença quando ela vai para a Europa e ela realmente conhece a liberdade. Só que eu não acho que ela tem essa visão. Eu acho que Persépolis é muito genial também por colocar complexidade nesse tipo de coisa. Mas também é um pouco mais complexo. As coisas são um pouco mais complexas, não é julgar através do olhar europeu sobre o Irã, né? Como se ela fosse uma vítima apenas e não tem ação sobre as decisões dela, ou ela se deixa dominar, ou ela tem uma passividade em relação às coisas que acontecem com ela. Tanto que numa das entrevistas também ela fala que, apesar dela ter vivido numa ditadura onde tudo era banido, ela não ficou menos livre dentro da cabeça dela. Ela fala nas entrevistas que ela tem um ponto de vista humanista e que ela acha que, enfim, as pessoas... O fato de tu ser humano é o que te une e é o que também dá tantas diferenças, assim. Mas que esse deveria ser o foco. Mas mesmo assim, esse discurso pode virar facilmente uma defesa de que todos são iguais, as diferenças não importam, então vamos apagar elas. Mas não é isso que ela faz. Ela marca o seu corpo, né? Ela faz isso que tanto que a gente falou da Djamila quanto da Dona Haraway, de colocar a sua posição dentro dessa história que ela está contando, né? Ela cria e ela conta essa história a partir do ponto de vista dela. Outra coisa que ela fala também é que ela defende, às vezes, que não é uma autobiografia, mas é a forma dela comunicar, porque também ela diz que não é uma historiadora, uma antropóloga, uma cientista política para contar o que aconteceu entre a década de 70 e 90 no Irã. Mas ela é uma pessoa que nasceu em certo lugar, num certo tempo, e que viveu esse tipo de coisa. É que ele conecta muito bem
a história de vida da Marjane com a arte e a estética dela, com o que ela quer dizer sobre a vida dela e sobre a vida do Irã, com esses contextos maiores em que ela está envolvida, e que é fácil de a gente conseguir perceber que a vida dela enquanto artista, enquanto mulher iraniana, enquanto mulher rica, e tudo isso são questões que estão desde o início permeadas por esses contextos sociais que são mais amplos, por essa posição dela, que são essas identidades, que não são necessariamente coisas que ela escolhe, não é ela que escolhe usar véu, mas foi uma coisa que foi imposta. Por quê? Por um movimento histórico revolucionário islâmico. E por que isso aconteceu? E daí, tipo, a gente pode ir explicando cada vez mais, relacionando isso com opressões históricas, com movimentos religiosos, com opressões entre etnias, com contextos de colonização. Tudo isso vai se juntando e a gente consegue entender melhor quem é a Marjane, onde ela está, como ela está falando e o que tudo isso significa. E a gente consegue relacionar isso com o conhecimento que a dona Haraway fala, que ela está criando um conhecimento com o HQ. Ela está produzindo um conhecimento. Ela pensou muito sobre o que ela estava falando, refletiu sobre a própria vida, refletiu sobre como ela queria desenhar a história dela, a estética. Ela cria um conhecimento. E é um conhecimento que para nós é muito aprofundado, é um conhecimento localizado, que a gente tem uma nova visão sobre o Irã a partir da visão dela. É uma visão específica, mas é uma visão que constrói essa objetividade parcial. Não é uma visão que ela fala por falar, sabe? Ela quer construir alguma coisa. E também com a própria questão do local de fala da Djamila, sabe? Ela tá localizada, ela tem uma identidade, que não é necessariamente uma coisa que ela escolhe, mas é uma coisa que os outros vão impondo a ela, e ela também vai construindo sobre si mesma. Porque daí colocam um véu para ela, mas ela pode escolher se ela vai usar o véu bem coberto ou um pouquinho menos coberto, se ela vai deixar um pouquinho do cabelo ou não, se ela vai mostrar que ela tá usando um rabo de cavalo enquanto ela tá usando o véu, que é uma coisa mais revoltosa, vamos dizer assim, ou não. Então, tipo, a partir de imposições sociais a gente pode ir construindo nossas ações e vice-versa. E eu acho que era um pouco o nosso objetivo mostrar isso, né? Bom, então esse foi o primeiro episódio. A gente estava bem nervoso e estamos aprendendo a fazer podcast. Espero que tenham próximos episódios e que eles sejam mais fluidos, talvez. Que a gente vai se sentindo um pouquinho mais confortável para estar falando aqui. E é isso.